Imagine que você está diante de 4 portas fechadas e você precisa escolher uma delas para atravessar. A primeira porta tem uma inscrição logo ao lado que diz: aqui dentro tem uma grande lembrança perdida da sua infância. Na segunda, a inscrição diz: aqui dentro há a solução para a necessidade de alguém que você ama. A terceira diz: aqui dentro há um objeto mágico que te ajudará a resolver um grande problema. E a última porta tem uma inscrição longa, comprida, que parece ser bem interessante, só que não dá tempo de você ler. Você precisa fazer uma escolha e fazer essa escolha rápido. 1, 2, 3 já! Qual porta você escolhe? Eu poderia apostar que você escolheu a porta número 3. E eu quero que você me conte nos comentários se eu acertei. Se eu acertei, já vou te contar já o porquê, mas se eu errei, eu também vou te contar mais tarde nesse mesmo vídeo por que isso pode ter acontecido. O que a porta 3 tem de diferente das outras 3 portas? A porta número 1, ela instigou a sua curiosidade. Poxa, que lembrança será essa da minha infância que está perdida? O que será que é? Será que isso vai mudar minha vida hoje? A porta número 2, ela traz uma promessa. Poxa, se eu passar por aqui, eu vou resolver a necessidade de alguém que eu amo. Já a porta número 3, ela agregou esses 2 elementos. Ela te deixou curioso. Poxa, um objeto mágico? O que será isso? Um objeto mágico dos dias de hoje, no mundo real? E ela também te trouxe uma promessa. Esse objeto vai te ajudar a resolver um problema. Já a porta número 4 tem um texto comprido demais e, a não ser que você tenha decidido provar para ver, passar por essa porta e ver o que tinha lá dentro, você provavelmente foi pelo mais seguro, por aquilo que você já sabia o que esperar. Os livros, em uma livraria, são como essas portas fechadas. E as sinopses dos livros são como essa inscrição ao lado de cada uma delas. É a partir do que o leitor vai ler nessa inscrição, a partir do que você promete para ele e o quanto você o deixa curioso, que você vai convencê-lo ou não a abrir a porta e embarcar no mundo que você criou para ele. No vídeo de hoje, vamos aprender formas de escrever uma boa sinopse e como garantir que ela fique ótima, que ela fisgue o seu leitor de verdade e comunique o que é necessário, através de 5 dicas práticas. E para começo de conversa, o que é uma sinopse? Sinopse é um texto que vem na contracapa de um livro, ou às vezes na orelha, explicando ao leitor o que é a história, do que se trata, o que ele vai encontrar ali naquele livro. Mas o primeiro grande erro de todo escritor ou editor é achar que a sinopse é um resumo da história. Não que todos pensem isso, mas é um erro que pode ser cometido. A sinopse não é um resumo. A sinopse, ela vai sim trazer elementos do seu livro, a trama, o personagem, o ambiente, o cenário, o tempo. Só que esses elementos, eles não são escolhidos por acaso. E é com isso que eu já engato a primeira dica do vídeo de hoje. Use a sinopse para apresentar o seu diferencial. No livro Código da Vinci, e quando ele foi lançado, ele ficou muito famoso por ele abordar questões polêmicas que envolviam a Igreja Católica, documentos e descobertas que o autor fez ao longo de muitos anos de pesquisa. E é lógico que, em paralelo a isso, a história é contada através da vida de um personagem, o pesquisador e professor Robert Langdon. E o Robert Langdon tem suas próprias questões pessoais, os seus dramas, seus traumas e também acaba vivendo uma história de amor ao longo da história. Quando o autor ou a editora foi escrever a sinopse desse livro, vocês acham que ele escolheu falar na sinopse da vida do Robert Langdon, do amor que começa a despertar, ou falou das questões polêmicas que eram abordadas, do suspense, da ação, que são as marcas registradas desse livro? Das duas formas, estaria contando a história, estaria contando o que tem lá dentro. Mas o autor e a editora foram muito inteligentes ao deixar em evidência aquilo que realmente é o diferencial da história. E é isso que você deve fazer com a sua. Olhe para a sua história e encontre aonde está o seu diferencial. Como é que você vai realmente fazer o seu livro parecer ser único, especial e chamar o seu leitor em direção a ele. Seu diferencial pode estar no personagem. Ele tem um superpoder? Ele tem uma doença? Ele tem um dom? Ele tem uma profissão que não é normalmente abordada nos livros, que é bem interessante? O seu diferencial também pode estar nos cenários. Você aborda algum lugar, alguma época, alguma passagem de tempo peculiar que você trata na sua história e isso seria interessante para o seu leitor, saber o que ele encontraria ali dentro? Seu diferencial também pode estar na trama. Tem algum acontecimento, alguma grande virada, algo que vai despertar fortes emoções, algo que vai fazer o seu leitor prender a respiração enquanto lê a sua história? É aí que está o seu diferencial? É isso que você quer prometer para ele? Seu diferencial também pode estar no tema. O que o seu livro traz? Ele aborda uma questão polêmica, como o caso do Código da Vinci?
Aborda uma grande questão da atualidade, política, alguma questão social? Para essa questão do tema, eu volto naquela primeira pergunta que eu fiz a você, se você escolheu a porta 1, 2, 3 ou 4. E eu falei que era possível que eu tivesse errado e você não tivesse escolhido a porta 3. Isso pode ter acontecido se, por exemplo, nesse momento as questões da infância são algo que está no centro das suas atenções, você tem pesquisado isso, você tem buscado entender o seu passado para viver melhor seu presente ou qualquer outro motivo. Isso pode ter te levado a escolher a porta 1. Ou se você no momento está sofrendo por causa de alguém que você ama, que está passando uma grande necessidade. Isso com certeza te levaria a escolher a porta 2, a deixar sua curiosidade de lado e ir nessa porta. Por que eu tô falando isso? Porque quando você tem um tema muito específico no seu livro, deixe-o em evidência na sua sinopse, na apresentação do seu livro. Porque muitas vezes isso vai pegar um grupo de leitores que não vai comprar seu livro porque a sinopse é sensacional, mas porque ele se sentiu conectado com o tema do livro. E para isso eu trago para vocês o livro Quem Sou Eu Afinal, do Ricardo Valverde. Esse livro é um romance que tem como tema central o mal de Alzheimer. Um dos personagens principais sofre desse mal e ele, é claro, aqui na sinopse menciona essa doença. Ele comenta que o personagem sofre disso. Então uma pessoa que esteja com algum familiar passando essa necessidade, vivendo essa doença, essa realidade no momento, com certeza vai se sentir muito mais conectado a essa história. Agora, se o Ricardo escolhesse omitir o mal de Alzheimer da sua sinopse, ele não alcançaria esse público, não criaria essa conexão tão forte e de repente a história pode até ajudar quem está enfrentando essa realidade. Coloque na sua sinopse os elementos que realmente vão fisgar o seu leitor e que fazem sentido para ele. Pense no seu público-alvo. Isso que você está colocando na sua sinopse, esse cenário, esse personagem, esse superpoder, seja lá o que for, ele faz sentido para o seu público-alvo? Quem é o seu público-alvo? Você sabe? São jovens, adultos, homens, mulheres? Se você está muito em dúvida em relação a isso, calma, respira. Você pode pesquisar outros livros de gênero semelhante ao seu, que conversam com o mesmo tipo de público que você deseja alcançar, e leia sinopses desses livros. Não para imitá-las, é claro, porque cada história é única e aborda alguma coisa diferente, mas apenas para de repente você abrir um pouco a sua mente e ficar mais seguro quanto a algumas decisões que você esteja tomando. A segunda importantíssima dica que eu dou a você é: seja breve. Lembra-se da porta número 4? Eu duvido que alguém aqui tenha escolhido essa porta. E se você foi um dos únicos que fez isso, me conta, porque eu quero saber. Você é um grande corajoso para ter arriscado passar por ela sem saber o que te esperava lá. Quando você estava naquela situação que eu te coloquei de ter pressa para escolher uma das 4 portas, é assim que o leitor se sente dentro de uma livraria. Por mais que ele goste de estar ali, lendo a sinopse, escolhendo o seu livro com calma, ele tem muitos livros para conhecer e normalmente ele quer fazer outras coisas depois de sair dali, ele tá com fome, ele quer passear. Ele não vai ter todo o tempo do mundo para ler um texto gigante. Mas se você sentiu necessidade de escrever sua sinopse no jeito tradicional, como um texto corrido, uma saída para você poder ser breve, fisgar a atenção do leitor, pelo menos para convencê-lo a ler sua sinopse até o fim, é você usar uma frase de impacto logo no começo, na abertura da sua sinopse ou mesmo como um subtítulo na capa do seu livro. E eu trouxe aqui para vocês, também do Ricardo Valverde, o livro 2012, O Segredo do Monte Negev, e ele tem a sinopse em texto corrido que nem é tão extensa, mas ele colocou aqui em cima: um segredo milenar, uma profecia revelada. Se eu não me interesso por esse tema, eu nem leio a sinopse. Se eu me interesso por outro lado, às vezes só por esse texto eu já acabo levando o livro para casa. Outro livro que eu trago para vocês, Ponto Cego, do Felipe Colbert. Ele, ao contrário do Ricardo, não colocou na frase de impacto dele qual o tema que ele vai abordar. Ele deixou uma pergunta, ele atiçou a curiosidade do leitor. Olha só o que ele fala aqui, nesse texto laranja que está em destaque antes da sinopse. Para salvar a pessoa que mais ama, você permitiria que alguém controlasse o seu corpo? E se esse alguém fosse um inimigo? Olha só como isso aqui já nos deixa super curiosos para saber, meu Deus, do que se trata isso? Como assim um inimigo controlar meu corpo? Aí você vem aqui e lê a sinopse. E falando de sinopses curtas, a gente falou até então das sinopses tradicionais, texto corrido, mas tem um exemplo aqui, ó, do Maurício Gomide, Dias Melhores para Sempre, que é um dos romances favoritos da minha vida, junto com Quem Sou Eu Afinal, que também eu amo, falando em romances. Olha a sinopse dele. É uma frase, apenas uma frase. Diz o seguinte: se o grande amor da sua vida não o reconhecesse mais, o que você faria para reconquistá-lo? Precisa dizer mais?
Ele até poderia ter emendado abaixo disso um texto falando da história dos personagens, mas às vezes é até interessante você ter só uma frase ou duas frases, desde que, como o Maurício fez aqui, você, através dessa frase ou desse conjunto de frases, você apresente para o leitor o suficiente para deixá-lo intrigado com o que ele vai encontrar aqui dentro, o que seu personagem vai viver. Apenas essa frase, essa pergunta, já é a promessa do que o personagem vai viver e em que jornada você vai embarcar. E o Maurício fez isso de uma forma bem inteligente. Dica número 3. Prometa algo para o seu leitor. Quando você está oferecendo uma história, você quer que ele saiba o que espera por ele, que emoções ele vai sentir, que essa história é boa, que essa história é bem escrita e como a gente pode prometer isso para o seu leitor. Bom, por exemplo, a minha irmã mais nova, ela faz bolos de cenoura aos fins de semana. E uma coisa é ela mesma, ou eu que sou irmã dela, sair por aí falando que é o melhor bolo do mundo, que é um bolo maravilhoso. E outra coisa são outras pessoas, ou até mesmo grandes críticos culinários, falarem que o bolo dela é maravilhoso. Não faz muito mais sentido, não dá muito mais... Perdi a palavra. Não dá muito mais valor para esse comentário, ele ser endossado por alguém de grande importância. Então esse é um jeito de você prometer que a sua história é uma história boa. E eu trago aqui para vocês o lado bom da vida. Aqui atrás, ó, tem o textinho da sinopse e logo abaixo, depoimentos. Depoimentos, lógico, de grandes nomes. Por exemplo, tem aqui um depoimento da People Magazine falando como se sentiram com o livro, assim, trechos de resenhas no caso, né? Do Publishers Weekly e do The Wall Street Journal. Então são 3 grandes depoimentos de peso, e se você tiver ótimos depoimentos de grandes nomes para colocar aqui junto com a sua sinopse, ou na frente, na capa, onde você achar mais importante, é bem legal para dar ao seu leitor aquela credibilidade, a sensação de, poxa, se The Wall Street Journal disse isso, deve ser mesmo muito bom. Então é mais ou menos essa a sensação. E outra forma de prometer ao seu leitor que a sua história é boa, que você é um autor renomado, que você não tá aqui para brincadeira, é você de repente mencionar junto ao seu nome, do mesmo autor do livro tal. Se de repente você tem um livro que fez muito sucesso, você já menciona ele ou na capa junto ao seu nome, ou na sinopse atrás. Por exemplo, esses livros de youtubers que começaram a sair no ano passado bastante, junto com o nome, nem todos os conhecem, então, do fenômeno do YouTube com X milhões de inscritos no canal. E é o que a Lucinda Riley fez aqui no livro A Casa das Orquídeas, nessa edição da Novo Conceito. Tem o nome dela aqui na capa e diz best-seller com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Isso aqui dá uma grande credibilidade para o nome do autor. E claro, quando eu falo em promessa, eu não estou falando somente em relação a prometer a qualidade da história, da escrita daquele autor. Não é somente em relação a isso. Você também tem que prometer algo em relação à sua história. Somente pelo que você diz na sua sinopse ou em outras partes, do jeito que você resolveu construí-la, você pode deixar o leitor com a sensação do que ele vai sentir, do que ele vai experimentar, daquilo que a história vai trazer de bom para ele. Dica número 4. Instigue a curiosidade do seu leitor. Lembra que lá no comecinho eu falei sobre promessa e curiosidade? Acabamos de falar sobre a promessa, agora é a questão da curiosidade. E para falar de curiosidade eu trago a máxima menos é mais. É como você contar uma charada para alguém, ou melhor, como alguém te contar uma charada. Se eu venho aqui pra você e falo o que é que cai em pé e corre deitado, acho que todo mundo conhece a resposta. Mas se você não conhecesse, você fica ali pensando, quebrando a cabeça, o que será cai em pé, corre deitado? Mas agora imagine que eu começo a te dar dicas. Dica, vem do céu. Dica, sai de uma nuvem. Dica, é molhado. Começa até a perder a graça, né? Você fala, ah tá, chuva. Bom, se você não sabia, agora eu te contei a resposta, tá? Então não importa como você resolveu apresentar o seu livro, como você resolveu construir a sua sinopse, deixe o máximo de informações no ar. Porque a gente viu que a gente pode construir a sinopse com uma única frase, com uma frase de impacto seguida por um texto corrido. Tem gente que opta por apenas colocar trechos de depoimento ou trechos de resenha porque reuniu um grande número de depoimentos de peso. Mesmo que você faça a sua sinopse em forma de texto corrido, vá apresentar algum personagem, a trama, o tempo e tudo mais, como eu disse, sem ser um resumo da história e sim apresentando os grandes diferenciais, os pontos que vão chamar a atenção do seu leitor, não conte tudo. Deixe bastante coisa sem resposta, deixe no ar aquela sensação de reticências, de lacunas a serem preenchidas. E o leitor sabe que o único jeito de preencher essas lacunas é lendo o seu livro. E eu trouxe aqui um livro que eu achei a sinopse muito legal e é uma das últimas leituras que eu fiz que eu adorei. O Segredo do Meu Marido. Esse livro
já traz aqui na frente uma frase interessante. O problema da verdade é que ela pode mudar tudo. Mas aqui atrás é que, no meu ponto de vista, tá o pulo do gato desse livro. Ela diz aqui, já nessa frase de impacto, uma carta que não deveria ser lida. Nossa, a curiosidade já vai às alturas, né? E como é que a autora, ou talvez a editora, construiu a sinopse desse livro? Ela colocou trechos dessa tal carta que não deveria ser lida, intercaladas pela sinopse propriamente dita, pelo narrador contando do que a história se trata. Eu vou até ler para vocês. Só o começo, pelo menos, né? O primeiro trecho. Minha querida Cecília, se você está lendo isso é porque eu morri. Seguido pelo trecho. Casada e mãe de 3 filhas, Cecília descobre um envelope velho no sótão, escrito com a caligrafia de John Paul, seu marido. Um aviso diz, aí um trecho da carta de novo, para ser aberto apenas na ocasião da minha morte. E volta a descrição da sinopse. Curiosa, ela abre a carta e então o tempo para. E continua nessa sequência, né? Um trecho da carta, um trecho de sinopse. Ficou muito interessante. Quando eu falo um trecho de sinopse, eu quis dizer o narrador, tudo é sinopse, ok? Só pra não ficar confuso. E ela ainda fecha com chave de ouro com um depoimento do USA Today, que diz, um livro maravilhoso, impossível de largar. Olha que promessa, olha a curiosidade, olha a promessa, olha isso muito bem elaborado, muito bem casado. E é lógico que, se Deus quiser, todos chegaremos no nível de J.K. Rowling, que ao lançar, né, na verdade o livro inspirado em sua obra, mas apenas o nome Harry Potter já significa sozinho muita coisa para um grande público de milhões de pessoas no mundo, e o suficiente para escrever aqui atrás é a 8ª história, 19 anos depois. Chegaremos lá, chegaremos. E a 5ª e última dica que eu dou é o teste final, o teste definitivo. Escrevi minha sinopse, mas será que ela funciona? Ou eu tô em dúvida se eu escrevo minha sinopse assim ou assado? Escreve as 2 sinopses, ou escreve a sinopse do jeito que você acha que vai funcionar. Dá para várias pessoas lerem, faz o famoso teste A/B, dá a sinopse 1 para uma pessoa, a sinopse 2 para outra, e testa os resultados. Pergunta para essas pessoas se ela leria o livro, se ela ficou curiosa, o que ela entendeu, quanto ela ficou realmente empolgada para ler aquilo. Ou dá as 2 sinopses para uma mesma pessoa ler, ou para um grupo de pessoas lerem, e pergunta qual desses 2 livros você teria mais vontade de ler e por quê. Detalhe que as 2 sinopses dizem respeito ao mesmo livro, ao seu livro, mas você já testa qual das 2 funciona mais e já vai identificando ali o que você fez de diferente em uma e na outra, que chamou a atenção do público, claro, que faz parte do seu público-alvo. Sinopse, como pudemos ver, é um tema muito importante e eu sei que faz tempo que vocês estavam me pedindo esse tema aqui nos comentários e por mensagens nas redes sociais, mas eu demorei para postar justamente porque eu queria elaborar um material bem completo, com informações muito bem amarradas para te ajudar de verdade a escrever uma sinopse bem legal, pegar exemplos como esses que eu mostrei hoje. Mas, se você sentiu falta de alguma coisa, se você ainda tem alguma dúvida, acha que eu deixei de falar alguma coisa importante, fala pra mim aqui nos comentários, que se for preciso eu vou reunir tudo isso, gravar um vídeo 2, sinopses 2, respondendo essas perguntas e comentando coisas que talvez tenham ficado de fora nesse vídeo. Faço questão porque eu quero de verdade aqui nesse quadro do Sou Escritor e Agora ajudá-los a escrever melhor, a vender melhor seu livro, a se apresentar de uma forma melhor aos seus leitores. Estamos juntos nessa! Obrigada por acompanharem meu vídeo, se inscrevam para continuar recebendo os vídeos que toda terça-feira eu posto aqui, com as dicas para escritores e também das minhas reflexões, 60 segundos de reflexão, novo quadro aqui do canal. Vou até deixar o linkzinho para quem quiser conhecer, para quem gostar desse tipo de conteúdo, reflexões rápidas para ajudar a tornar seu dia melhor. E por enquanto é isso. Um beijo e até terça-feira que vem.